Então, isso tudo aqui, essas facilidades todas que a gente teve aqui, já ter os reducers, os selectors, tudo já funcionando bonitinho para a gente, foi... eita! Terminou meu... Vou botar aqui. Não. Tá, isso tudo é para a gente conseguir trabalhar direitinho com como é que se diz? Os nossas entidades aqui no Slice, com um servidor usando o Async Tank, né, para a gente poder fazer as requisições assíncronas, usando o Project Adapter para a gente ter algumas facilidades, como esses selectors e os reducers já pré-prontos, né, de atualização do estado da aplicação. E aí, com isso, fica muito mais fácil a gente programar aqui o lado de envio de requisições e de atualização do estado da nossa aplicação. Então, nosso slice ficou bem enxutinho, ó, ficou bem curtinho. E a nossa aplicação já está funcionando razoavelmente bem. Tá? Então, ela já faz um CRUDzinho básico, tá? Grandes problemas. Vamos lá, seguir em frente. Temos validação do form. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou passar aqui. Vamos fazer a validação do form rapidinho, sem estilo nenhum. E a gente vai depois ver a parte de estilização. Então, a validação do form, né? Então, no front-end é uma tarefa típica, tá? A gente precisa validar os formulários, então, para que o usuário não mande dados incorretos para o lado do servidor, né? Então, dá para fazer tudo na mão? Dá. A gente pode fazer um monte de if lá, e esses ifs vão funcionar e a gente vai acabar fazendo tudo, um monte de código que depois pode ter um monte de erro e que a gente vai precisar testar aquilo tudo lá. Tá? Mas como é uma tarefa repetitiva e assim é feita com uma certa frequência pelos programadores web e front-end, já tem alguns frameworks que fazem isso para a gente. Então, boa parte desses formulários pode ser reaproveitado, tá? Em bibliotecas, esse código de validação. E aí a gente vai usar duas bibliotecas aqui. A gente pode usar o React Hook Form, né? E o YUP para fazer a validação de uma forma declarativa. Tá? Então, eu vou instalar esses pacotes aqui, ó, são 4 pacotes, tá? Cada um de uma cor diferente. YUP, que é um validador, React Hook Form, para ajudar a gente a trabalhar com formulários usando hooks, os Hook Resolvers também, e eu coloquei o PT para a gente poder mostrar as mensagens em português. Então, vou importar isso tudo aqui no nosso projeto. Deixa eu importar.
Tá, importou tudo. Eu acho que o meu Yarn está rodando aqui. Tá, beleza. E aí vamos começar a fazer a validação do nosso formulário, né? Como é que a gente vai fazer, né? O IUP, ele trabalha com uma entidade chamada esquema, né? Então, o esquema, ele é a forma com que o teu dado tem que condizer para ele ser válido, né? Então, por exemplo, toda essa forma de trabalho com o esquema, ela é declarativa. Então, a gente pode declarar coisas do tipo, o nome é uma string e é necessária, é obrigatória. O ID é um número obrigatório. A unidade é obrigatória. Ou então, esse cara tem que ser numérico. Eu tenho um número máximo, e assim vai. Então, existem N tipos de validações declarativas, tá? Que podem ser feitas via IUP. Então, eu vou criar aqui um projeto esquema, que é uma forma da gente declarar isso, né? Tá? Só com as aspas aqui, quando você copia do... Tá? Aqui tem umas coisas a mais que eu estou colocando, que é eu bloqueio o PT para a gente poder mostrar as mensagens em português, tá? E você tem que dar um set local para ele poder mostrar as mensagens em português. E tem algumas mensagens que, por um acaso, não vêm prontas, né? E eu tive que customizar aqui. Mas basta você dar uma variável e passar a variável aqui que ele te diz qual que ele passa a usar essa mensagem. Tá? Então, mas para a gente, no nosso formulário, só tem 2 campos, né? Só tem um campo nome e sigla. A gente tem que só definir o tamanho, né? Então, aqui, ó, nome, change required. Se eu não me engano, aqui deve ser max. Então, digamos que o máximo aqui são 30 caracteres e aqui eu vou botar max. Vou botar sigla com 5. Tá, nome e sigla, né? Que é o que a gente tem. Isso aqui é de um outro exemplo, né? Então, esses dados numéricos eu não vou usar por enquanto. Eu vou usar o nome e a sigla para a gente. Então, o nosso projeto esquema é esse cara aqui, né? Então, eu nem preciso dessas mensagens. Tá? Acabou que o ref não foi usado também. E aí, o que a gente vai fazer no formulário, né? A gente vai passar a usar algumas coisas aqui dessas bibliotecas, por exemplo, React Hook Form, que tem um hook que é chamado de useForm. A gente vai dizer que o resolver dele, que é o resolver de validação, é o IUP Resolver, usando o esquema que a gente acabou de criar. Então, isso vai dar para a gente algumas informações, como, por exemplo, um array que vai vir com os erros, uma função que é para tratar a submissão e um registro que é para a gente registrar os campos. Para cada campo, a gente vai passar o register aqui, ó, para ele poder registrar o campo. E aí, a gente vai usar algumas questões aqui para poder carregar o estado, tá? Então, por exemplo, quando eu carregar o meu estado do projeto inicial, eu vou usar o projeto esquema cast, que é para, a partir de um cara que é vazio, me construir uma entidade válida. Tá? Então, ele vai aqui no resolver, no IUP, e se os campos não tem, ele vai criar. Se eu tiver valores default, ele vai colocar. Tá? Então, isso é o cast que faz. Tá? A gente vai registrar os nossos campos, e aí esse useForm, esse register vai ser o cara que vai cuidar da validação, e se tiver mensagens de erro, a gente vai mostrar, basicamente. Então, eu vou fazer esse código aqui, ó.
Vou colocar esse código aqui lá. Vou colocar aqui depois do isso. Quero que chama projeto. Aqui vou mudar algumas coisinhas, tá? Que tem esse set projeto aqui, que quando a gente faz um change input, tá? Ele está sendo usado para setar o estado. E usando aqui o nosso useform, a gente não vai precisar mais disso, tá? Então eu vou tirar esse set projeto aqui, ó. Esse handle input change também não vai ser mais necessário. Eu vou só comentar ele aqui por enquanto. E a gente vai fazer o cast aqui, ó. A gente ter um cara válido de start, tá? Eu vou trocar o nome desse cara aqui para projeto onload. Ah, não, o cast eu não fiz. Projeto found, tem que fazer o cast. Cast. Projeto load, e aqui no campo a gente vai fazer default value, ref register, e esses caras aqui a gente pode tirar, handle, aqui é nome e aqui é sigla, né? E aí, onSubmit não vai ser mais esse handle submit, né? Esse input change aqui já morreu. Handle submit vai ser... Tem esse handle submit aqui. Vamos ver como é que foi feito aqui. Handle submit e passa para ele o onSubmit, que é aquele cara ali. Então, ele tem um cara que é o handle submit, que vai ficar aqui. O onSubmit é o outro, né? Renomei o projeto para onSubmit. Aqui passa esse projeto. E aqui é o projeto mais o ID que foi encontrado. O projeto passou a ser o cara que vai vir do form, tá? Em vez de ser o estado. Então, aqui, eu tenho que pegar o cara do form mais adicionar o projeto que foi encontrado. O ID do projeto que foi encontrado. Tá? E esse onSubmit, ele passa a ser chamado aqui, ó. Esse handle submit, ele passa a ser esse handle submit. E o handle submit
E a gente vai dizer qual é a função que ele chama. Handle submit. Submit. Que é esse cara aqui. Esse prevent default, acredito que fica aí. O history push também. Tá? Vamos ver como é que vai funcionar. Ah, faltou o erro. Mensagem de erro. Então, eu vou botar a mensagem de erro depois do campo. Ó. Vou dar um espaço em branco. Aqui é o erro do nome, né, do lado do campo nome. E aqui embaixo eu vou botar o erro da sigla. Vamos testar, ver se funciona. E não está definido, porque eu não tenho mais o evento, então não tem como fazer prevent default. Tá? Projetos not defined, na linha 43. Esse é um efeito de título, de alteração de título. Tá? Conforme a gente ia alterando, a gente não precisa mais disso, não. Hook Resolvers não consegue resolver isso? A gente instalou ele agora. Eu tenho que recarregar. Vai ter isso? Carregando. Tá. O formulário. Aí vou tentar só salvar aqui um formulário válido. Ah lá, já fez a validação aqui. O campo deve ter no máximo 5 caracteres. Deixa eu invalidar esse aqui também. Olha lá, já invalidou. Deve ter no máximo 30 caracteres. Vou botar aqui. O campo é obrigatório. Teste. Vou botar 167. Salvo. Foi tudo. Salvou. Está validado o nosso formulário. Se tentar submeter sem nada, ele não deixa submeter, faz a validação para a gente. Preenche, ele tira, salvou, está salvo. Se eu precisar alterar qualquer coisa, ele já tem aqui uma mensagem. Essas mensagens são default lá do YUP, tá? E desse pacote aqui, ó, YUP bloqueio PT, mas você tem como sobrescrever ela se quiser. Então, ficou bem simplesinho aqui a validação do formulário, né, a validação declarativa. Você só tem que vir aqui no form, aí tem algumas burocracias aqui para você fazer, né, que o seu estado inicial tem que ser um estado válido, você tem que ter aqui, usar esse hook para obter o handle submit, que é para validar o formulário, os erros e o register. Na hora de submeter, você tem que usar o handle submit, passar para ele qual é a função que vai ser se o formulário estiver válido para submissão. Tá? E aí, o que você vai receber aqui são os dados do formulário. Então, por exemplo, não esquece, quando você for fazer o update, de adicionar o ID do projeto, tá? Porque o ID não é um campo do formulário, ele só foi guardado no estado aqui quando você encontrou o projeto. Tem um use state aqui, ó. Project found, quando você acha um projeto pelo ID, tá? Você guarda esse ID e depois passa ele aqui na hora da atualização. E por último, para os campos, você tem que setar aqui um valor default, que é o valor inicial do project onload, quando você carrega. Você usa a referência dele no register, passa como referência dele o register para ele registrar o campo. E lembra de colocar aqui as mensagens, tá? Para você fazer a validação.